Boa noite para você, tudo bem? Como você está? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida nesta hora, assim como eu desejo que ela esteja sobre a minha. Este é o Encontro, nós estamos juntos aqui no Encontro, é uma programação que acontece todas as quartas-feiras, é uma atividade da Igreja Presbiteriana de Palmeiras, um momento onde a gente tem a oportunidade de nos encontrar, quando era presencial aqui na igreja, encontrar para tomar um café, fazermos orações, cantarmos, né? E por enquanto, como a gente está tendo que fazer virtualmente, né? Mas a proposta é a mesma, mas virtualmente a gente se encontra aqui no chat, a gente se encontra também na presença de Deus em oração, com o mesmo coração, com a mesma intenção. Hoje nós vamos bater um papo sobre esse tema aqui. Medo? Não. Medo? Não. Não. Não é? Você tem medo? Eu tenho medo de um monte de coisas, mas eu desejo que juntos aqui a gente chegue à conclusão de que o medo ele não pode ser para nós um fator paralisante, especialmente nesses dias que a gente é desafiado. Na verdade, a gente é desafiado na vida em todo o tempo, nesses dias de uma forma muito especial, não é? Então nós vamos bater um papo sobre esse tema. Tá aí com a gente já a Roseli, a Silvana, a Viviane, o Carlos Norato, a paz, que a graça e a paz estejam sobre vocês. Também a Tânia, a Franciele, a Jussara, acho que a Rosângela já falei, né? O pessoal vai se conectando aí. Enquanto a turma tá chegando, eu quero cantar uma música com vocês que se chama Canção dos Filipenses. Essa música é inspirada na orientação que o apóstolo Paulo dá aos irmãos lá de Filipos. O apóstolo Paulo diz que tudo que é bom, se tem virtude, se vale a pena, se vem de Deus, que seja isso o que ocupe o seu pensamento. Isso é muito importante para que a gente vença esse medo paralisante. Se você souber, e eu sei que muitos aí conhecem essa música, vamos cantar juntos, hein? Diz assim a canção: tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Vamos lá do início mais uma vez? Tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver um louvor, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós
diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Muito bem. Esse campo de batalha que é a nossa mente é muito importante, que a gente alimente a mente, né? Alimente a mente com a palavra de Deus, coloque mesmo no nosso pensamento, no nosso dia a dia, que nós nos cerquemos, né? Daquilo que vem do Senhor, porque isso nos fará, irá nos preparar para as dificuldades, para as lutas, e nós não teremos, ou pelo menos não seremos vencidos pelo medo. Não é? Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Vamos pedir a Ele que fale conosco através da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite e pela oportunidade de mais uma quarta-feira estarmos juntos aqui virtualmente, mas num só coração e num só espírito, para te adorar, para poder trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que é virtuoso, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, aquilo que pode nos preparar para enfrentar esta vida com um olhar fixo para aquilo que vem, que é a Canaã celestial, que é a esperança que nós temos de vida eterna. Ó Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada pessoa que me assiste. Que o Senhor, ó Pai, vá ao encontro dessas pessoas e possa realmente edificar os corações, também trazer direção, possa confrontar, ó Deus, naquilo que nós temos errado, para que a gente conserte e então possamos caminhar contigo firmemente. Eu peço a Tua presença aqui agora, que seja realmente um encontro nosso com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, vamos continuar louvando? E eu quero cantar uma música com vocês agora, que eu gravei um vídeo um tempo atrás, mas tem tanto tempo que eu não canto, que é muito provável que eu passe vergonha aqui, né? Eu ensaiei, mas é muito diferente. No ensaio não tem um monte de gente te vendo, né? Então, e aí na hora da apresentação mesmo, a gente fica meio nervoso. Mas se eu errar, a gente começa de novo, não tem problema não, né? Tá tudo certo. Essa música eu gravei um vídeo há tempos atrás, e eu fiquei feliz porque o autor do vídeo, o autor da música, né, me mandou uma mensagem que gostou da versão, né, que eu apresentei. E é uma canção muito simples, mas transmite uma verdade profunda. Essa música se chama Meu Barquinho. E nós somos essa pessoa, né, que está aí no barco, em alto mar, e o mar tempestuoso, mas nós podemos confiar que Jesus cuida de nós. Amém? Diz assim essa canção. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Essa você conhece, né? Então vamos juntos? Mais uma vez, lá do início, bem forte aí na sua casa, até para os seus vizinhos escutarem.
Tô brincando, vai incomodar seus vizinhos não, tá bom? Vamos lá? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Amém, amém. Ele guarda, ele cuida, né, das nossas vidas, e ele tem provado isso e já provou inúmeras vezes, não é verdade? Por isso hoje nós vamos falar de um tema que tem a ver com todos nós, porque a verdade é que não existe ser humano que não tenha medo. Não existe. Os medos mudam de uma pessoa para outra, mas não existe um ser vivente, né? Um ser humano que não tenha medo, né? Deixa eu aproveitar aqui e também saudar mais pessoas, né, que chegaram, que estão aí com a gente. A Paula Siqueira está com a gente aí, a Narcisa, Dona Cecília, a Aparecida Garcia, a Paula, Sueli, Eliane, quem mais? A Dona Vera, a Lúcia, a minha digníssima esposa Lu está aí também, o Anderson Alves, o Gustavo, a Antônia, a Alzira. Gente, Deus abençoe, viu? Só gente amada aqui que eu falei, hein? Só pessoas abençoadas mesmo que tem caminhado com a gente. Eu tenho certeza que tem mais pessoas, mas é que o negócio meio que não aparece direito para mim aqui, e eu acabo às vezes não falando o nome de todos, mas perdão, viu? Eu vou falando o que aparece aqui de primeira. Hoje então nós vamos falar sobre esse tema medo. Não. A gente não quer ser vencido, nós não queremos ser vencidos pelo medo, de jeito nenhum. Pelo contrário, esse medo precisa ser de alguma maneira administrado, gerenciado, né? É importante que a gente entenda isso. Então, pessoal, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre o medo. Eu pesquisei um pouco sobre o medo e eu quero falar um pouquinho sobre o que eu acabei vendo. Opa, minha tela está pulando rápido aqui. Vamos lá, calma. Isso. Por enquanto aqui. Medo. Medo, segundo dizem, eu procurei, né, dar uma pesquisada. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência de um eventual perigo. Quando nós estamos diante de um eventual perigo, o nosso corpo, o nosso cérebro toma consciência disso e responde com o medo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a nossa vida faz com que o nosso cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Por exemplo, você começa a respirar rapidamente, o coração bate acelerado, não é? Então você começa a suar, tudo isso são reações involuntárias do nosso corpo frente àquela ameaça, àquele perigo. O medo é muito pessoal. Óbvio que tem medos que são gerais, que tem a ver com todos nós, não é?
Eu acredito que a maioria das pessoas, diante, sei lá, de uma onça, de um leão, né, sinta algum tipo de medo. Mas o medo, assim, ele é muito pessoal, porque vai muito do repertório de vida de cada pessoa. Tem coisas que despertam medo no outro e outras coisas não despertam em outras pessoas. Alguns têm pavor de barata, rato, não é? Eu tenho medo de grilo, você acredita? Tenho medo de grilo. Então, porque tem a ver com o meu repertório de vida, né? Então eu tive uma experiência desagradável com grilo e aí eu tenho medo de grilo até hoje. Tá? Um medo, é uma coisa meio irracional, né? Mas causa o tal do medo, né? E quando nós sentimos medo, nosso corpo se prepara para um estado famoso que eles chamam de lute ou fuja. Então, quando a gente está diante do medo, o nosso corpo faz uma análise ali muito rápida, o nosso cérebro faz uma conta ali muito rápida e ali ele vai lutar ou fugir. Se não tiver como fugir, ele vai lutar, não é? É tipo o gato acuado. Então ele luta, mas se ele tiver oportunidade, possibilidade, ele foge, não é? E tem uma cena muito engraçada, tem um vídeo na internet, eu vou passar aqui na televisão. Mas eu não sei se vai ficar legal para vocês verem aí. Mas é um vídeo que viralizou. Tem uma boneca, uma pessoa coloca uma boneca de pé no meio de um corredor escuro e dois meninos chegam ali, né, na entrada do corredor. É muito interessante a reação de um ao medo e a reação do outro também ao medo. O mesmo sentimento, né, de medo, a mesma sensação, mas que desencadeia numa criança uma reação e na outra criança outra reação. Vamos ver se fica legal. Eu não sei se vai ficar, mas o vídeo é esse. Vamos lá. Olha que coisa sombria. Um corredor e uma boneca. Um foge e o outro corre e mete o pé na boneca, né? Se você não conseguiu ver direito, procura aí na internet, né? Boneca no corredor, coloca aí, menino chuta boneca. Você vai encontrar esse vídeo que viralizou e é muito interessante, que as duas crianças chegam ali na entrada do corredor, tem a mesma cena, aquela boneca no meio do corredor, e um corre e o outro enfrenta. Mas ambos passaram por essa situação de medo. Todos sentem medo. Inclusive na Bíblia nós encontramos Jesus com temor daquilo que ele enfrentaria na cruz, não é? E ele ora, e a Bíblia diz que ele sua sangue, tamanha era a sua agonia diante daquilo que ele enfrentaria. O medo, ele é vital para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Se não fosse o medo, nós já teríamos morrido, não é? É o medo que nos impede de fazer coisas absurdas que colocariam a nossa vida em risco. Agora, o medo precisa ser compreendido, ele não é um sentimento, uma emoção ruim, mas precisa ser compreendido para não se tornar algo paralisante, algo que te impeça de viver. Isso vale para todo momento da nossa vida. Mas nesses dias que a gente tem enfrentado, né, desemprego, a gente tem enfrentado queda na renda, a gente tem enfrentado possibilidade de doenças iminentes, então tudo isso gera em nós medo. Mas a vida precisa continuar, a vida precisa seguir apesar disso. E quando eu vejo as mídias, as reportagens, a televisão, o que ela faz, na sua grande maioria, e por pura maldade, interesse, não sei, mas ela alimenta ainda mais esse medo, esse pavor, não é? Então, nós vamos estudar a história de um homem que sentiu muito medo. Esse homem se chama Josué. Logo no início do livro de Josué, que conta sobre a sua história, sobre a entrada do povo na Terra Prometida, nós temos nos 2 primeiros versículos um grande desafio em que Josué é colocado. E ele sente medo e Deus precisa encorajá-lo ali diante daquela missão que era gigantesca, né? Então no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué aqui está recebendo uma missão que eu duvido que exista um ser humano que não tremeria diante dela.
Moisés foi o responsável, ou seja, ele foi o enviado de Deus para libertar o povo do Egito. E ele fez isso com acertos e erros, né? Porque nós encontramos na biografia de Moisés situações em que ele se mostra extremamente virtuoso, mas situações também em que ele falha. Mas ele cumpre a missão que Deus dá para ele, até um determinado lugar. Porque aí ele morre, né? Deus avisa, inclusive, diz, você não vai entrar na terra prometida, o teu servo Josué, quem te acompanhou durante todo esse percurso, é que vai entrar com esse povo na terra prometida. E então, Josué então recebe essa missão, né? Moisés morre, e ele recebe a missão de conduzir esse povo. E esse povo não era brincadeira. Era mais de 1 milhão de pessoas, um povo reclamão, um povo difícil. A Bíblia vai chamar esse povo de dura cerviz, ou um povo rebelde, um povo complicado, que Josué, acompanhando Moisés, viu várias situações complicadas junto com esse povo, e é esse povo que ele vai liderar. Se não bastasse, eles estavam prestes a entrar na terra prometida, e as pessoas que habitavam aquele lugar eram pessoas fortes, eram pessoas poderosas para a guerra, e eles teriam que enfrentar muitas batalhas. Então, não seria fácil. Em nenhum aspecto, Josué encararia uma missão tranquila. Pelo contrário, uma missão extremamente difícil. E não tenha dúvida, como você, eu, qualquer pessoa, ele sentiu medo, mas ele lidou, ele aprendeu a lidar com o medo e venceu essa situação. Josué aprendeu a lidar com o medo. Sabe por quê? E como? Primeira coisa, ou em primeiro lugar, observando o percurso até aquele momento. Quando Deus o convoca para aquela missão, Deus o faz lembrar o percurso, a promessa e o percurso. Veja o que diz os versículos 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Josué andou com Moisés e ele viu o que Deus fez. Ele viu as 10 pragas. Ele viu Deus operar maravilhas ao longo do deserto. Ele caminhou por aquela terra. Ele, inclusive, espiou a terra, né? Ele foi um dos 12 espias. E ele entrou na terra, viu que a terra era boa. Ou seja, ele viu tudo. E ele sabia que aquela terra era promessa de Deus para seu povo. Então, uma maneira que Deus trabalhou com Josué e Josué aprendeu a lidar com medo foi observando o percurso até aquele momento. Para nós vencermos os medos do nosso dia a dia, é importante lembrar o trajeto que nós já percorremos. É importante lembrar situações que nós enfrentamos. A Bíblia já denuncia uma fraqueza nossa. A Bíblia diz que o povo de Deus é um povo de memória curta. Isso é dramático, porque Philippe Melanchthon, que foi um dos colegas de Lutero na missão da Reforma Protestante, Philippe Melanchthon dizia que um povo sem memória, sem história, vive uma eterna infantilidade. Se nós esquecemos as lições, se nós formos caminhando pela vida esquecendo os caminhos por onde passamos, nós vamos estar sempre vivendo como se fosse a primeira vez. E a primeira vez de todo mundo é marcada por inexperiência, por infantilidade, por imaturidade. É importante, por exemplo, se você em algum momento perdeu o emprego porque foi um mau funcionário, pronto, aprendeu a lição, na próxima vez você vai ser um bom funcionário. Mas e se você não aprender? Se você não trouxer a memória, você vai estar sempre errando no mesmo lugar e sempre um eterno infantil. Não é? No seu casamento, as lições que você já enfrentou até hoje, elas se somam. E é a oportunidade que a gente tem de crescer. É nisso que nós crescemos. E quando nós estamos diante do medo, é muito importante nós lembrarmos os medos anteriores e como eles foram vencidos. O que Deus fez por mim quando eu passei por aquele momento difícil que eu senti medo lá atrás? Deus cuidou de mim. Deus abriu portas, colocou pessoas no meu caminho, proveu.
Então, meu querido, você tem um percurso, você já tem uma história. Se apegue a isso. Refresque a memória. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Já dizia o poeta bíblico. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E nós só vamos trazer à memória aquilo que a gente já viveu, ou seja, o percurso até aquele momento. Então, para você ter força para andar adiante, para caminhar para frente, é importante que você dê uma olhadinha para trás, para aquilo que Deus já fez por você, para as vitórias, para aquilo que você já venceu, para então continuar. Aquele Deus que libertou o povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que acompanhou o povo na coluna de nuvem e de fogo, é o mesmo Deus que agora vai dar poder para eles vão entrar na terra e vão conseguir vencer, e Josué vai ser um bom líder. E foi nessa força que ele venceu. A segunda coisa é aceitando motivação e ajuda externa. Muitas vezes, para vencer o medo interno, nós precisamos de força externa. Isso de Deus e inclusive das pessoas. Os versículos 5 e 6 dizem assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Olha que interessante, olha a promessa de Deus para ele. Ninguém vai poder te resistir, em todos os seus dias, ninguém poderá se opor à sua liderança. Você vai vencer, nenhum dos teus inimigos vai prevalecer. Sabe por quê? Porque assim como eu estive com Moisés, assim como eu colaborei na caminhada de Moisés, eu vou estar com você. Eu também vou te conduzir, eu vou te fortalecer, porque eu sou o Deus dos seus pais e também o seu Deus. Meus queridos, para vencermos o medo e os grandes desafios da vida, é muito importante entender que nem sempre a força estará em nós. E não está mesmo. Nós precisamos de força externa. A primeira de todas é de Deus. Né? Deus, nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos que assim como Deus cuidou de Abraão, cuidou de Moisés, cuidou de Josué, cuidou de Jesus, cuidou dos apóstolos, cuidou dos cristãos até aqui, cuidou das pessoas da nossa igreja e cuidou de nós, que Ele continue cuidando e nós precisamos depender dEle, porque Ele é o mesmo. A Bíblia diz que nele não há variação nem sombra de mudança. Ele é o mesmo Deus. Então, se Ele cooperou lá atrás, Ele coopera hoje. E nós precisamos do poder dele, nós somos finitos, limitados. A Bíblia, inclusive, diz que o passo seguinte da soberba, e soberba é achar que se basta, que dá conta sozinho, o próximo passo, ou que precede a soberba, precede a ruína, ou seja, o próximo passo depois da soberba é a ruína, porque nós não conseguimos vencer sozinhos. E nós precisamos de pessoas, porque Deus nos ajuda através de pessoas. Tá com medo? É alguma situação muito dura que você está enfrentando? Então peça ajuda. Peça ajuda de Deus. E peça para que Deus coloque ao seu lado pessoas. Porque Deus nos cerca com os seus anjos. E quando eu falo de anjo, eu não estou falando de ser celestial, não. Tem pessoas que vêm para a vida da gente como verdadeiros anjos. A palavra anjo na Bíblia, ou ângelos, significa mensageiro, enviado, não é? E Deus realmente levanta pessoas mensageiras enviadas para nos ajudar em situações difíceis. E às vezes nós nos surpreendemos, porque as pessoas que se dispõem a nos ajudar são aquelas que a gente menos imagina, não é? Que coisa maravilhosa. Deus nos alcança com a sua mão poderosa através de pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Então, meu querido, Josué venceu o medo, ele aprendeu a lidar com o medo. O medo é inevitável, mas Josué soube lidar com o medo, primeiro, olhando para trás e observando o percurso. Vendo que venceu no passado, continuará vencendo. Deus ajudou no passado, Deus continuará ajudando. Aceitando também a motivação e a ajuda externa que vem de Deus. E, não tenha dúvida, Deus ajudou e fortaleceu Josué, colocando pessoas no seu caminho para ajudar, para fortalecer a sua missão. Também, Josué aprendeu a lidar com o medo, reciclando os seus ideais. Exatamente.
Veja que Deus faz questão, lá no versículo 7 e 8, de lembrar Josué. Josué, não se esqueça da minha palavra. Olha o que diz o texto. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está dizendo aqui, Josué, seja forte, seja corajoso. E aí a gente pensa, ser forte e corajoso para vencer os inimigos? Não. Ser forte e corajoso para liderar esse povo cabeça dura? Não. Deus diz assim, seja forte, seja corajoso para fazer tudo que está escrito na lei. Aquela lei que eu entreguei para Moisés, você vai sentar, vai ler, vai meditar, vai guardar no seu coração, vai ensinar para esse povo, para que vocês não desviem nem para a direita nem para a esquerda. É preciso manter o foco. É preciso reciclar as ideias e os ideais. É preciso o tempo todo lembrar quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu estou indo, quem me chamou, quem me sustenta, a quem eu sirvo. Para nós vencermos o medo, nós temos que lembrar, reciclar os ideais. Pense aqui comigo, quando você está enfrentando algum desafio na vida como cristão, você é um cristão, e o próprio Cristo prometeu para os cristãos, para os seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que promessa extraordinária. Ele diz assim, vocês vão fazer discípulos e tal, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se você estiver vivendo com isso bem fresco na mente, é muito provável que você tenha mais coragem, que você tenha mais força, que você tenha mais vitalidade. Mas se você se esquecer da palavra de Deus e se distrair com as coisas, e a sua memória, que é ruim, simplesmente deletar essa promessa, quando você estiver enfrentando os dias difíceis, a sensação é que você está sozinho ou sozinha. Mas não foi o próprio Jesus que prometeu estar conosco todos os dias até o fim? Então, ele prometeu, mas é importante estar sempre reciclando os ideais e as ideias, para que a gente possa lembrar disso, não esquecer disso. Não esquecer que eu sou um discípulo de Jesus, não esquecer que eu faço parte da família de Deus, jamais esquecer que Deus está comigo, que Jesus disse que estaria comigo todos os dias até o fim. Não me esquecer também do que Deus me chamou para fazer, porque se eu me esqueço disso, eu me perco no caminho. Percebe? Josué aprendeu a lidar com o seu medo, sempre reciclando os ideais, lembrando quem ele é. Lembrando quem é Deus, lembrando quem era aquele povo e qual era a promessa de Deus para aquele povo. Então é preciso reciclar. Quem é você? O que a Bíblia diz que você é? O que a Bíblia diz sobre Deus na sua vida? O que a Bíblia fala acerca da sua trajetória e propósito de vida? Se você não sabe, então é muito fácil você ser vencido pelo medo. Mas quer vencer o medo? Quer aprender a lidar com o medo? Então se lembre quem você é, quem Deus é e o que Deus te chamou para ser e fazer. Ok? E, por fim, Josué aprendeu a lidar com o medo tendo fé nos planos e na companhia do Criador. Josué aprendeu a lidar com o seu medo tendo fé. Fé em quê? Porque tá muito na moda hoje a gente falar assim, tem que ter fé. A fé é por si só. Gente, a Bíblia não fala isso. Talvez algum guru espiritual diga isso. Positividade, energias positivas, né? Essas coisas todas. O que a Bíblia diz é que a fé é em um ser, é numa pessoa e é num ideal. Não pode ser só fé na fé. Não. Fé em Deus. Porque Deus é uma pessoa.
Deus não é um ser humano, Deus é um ser divino. Mas a Bíblia diz que Deus é um ser pessoal. Isso significa que você fala e ele escuta, ele fala e você também é capacitado por ele para entender a mensagem pela palavra. Significa que você pode ter um relacionamento com ele. E como um ser pessoal, ele tem seus planos, ele tem sua vontade que é revelada a nós para que a gente viva esse plano e essa vontade. E Josué então lançou fé. Ele creu no plano de Deus. E o plano de Deus é, vocês vão entrar nessa terra. E quem garante isso? Sou eu. E eu sou Deus. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, sou o Deus de Moisés e sou agora seu Deus também, Josué. Olha o que diz a Bíblia lá no versículo 9. Não te mandei eu? Deus está lembrando, Josué, quem está mandando? Quem está te dando essa ordem? Quem está te dando esse comando? Sou eu. Então, sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quem mandou? O plano é de quem? Tenha fé nesse plano. A companhia, quem está me acompanhando? Quem garante que vai dar certo? Ele, porque ele diz assim, eu serei contigo por onde, local, tá vendo? Por onde quer que andares, eu vou estar com você. Onde você colocar a planta do seu pé, eu vou estar lá com você. Eu vou te acompanhar. Meus queridos, o que Josué fez então? Josué recebeu uma missão de Deus assim, muito complexa. E ele teve medo. E então Deus vai falando com ele aqui através desses versículos e várias vezes repete a mesma expressão. Ser forte e corajoso. Não tenha medo. Eu estou te dando o comando. Confia em mim. Não é? E aí o que Josué faz diante disso? A Bíblia diz para nós nos versículos 10 e 11 que Josué não ficou paralisado com medo. Ele agiu. Ele reagiu à palavra de Deus. Veja o que diz no versículo 10 e 11. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passaremos este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Olha o que Josué faz como um verdadeiro líder. Ele vai lá, chama os seus liderados, né? Josué, o líder, chama os príncipes do povo, ou seja, aquela liderança que está subordinada a ele, e diz o seguinte, prepara o povo, que daqui 3 dias, prepara tudo, prepara comida, prepara tudo, que daqui 3 dias nós vamos entrar na terra. Puxa, Josué, você estava com medo 5 minutos atrás, por que essa coragem toda? Porque eu sei quem me chamou, porque eu sei quem está comigo. Porque eu olhei o percurso até agora e esse Deus cuidou da gente até aqui e não é agora que Ele vai desamparar. Porque Ele me motivou e Ele me animou, dele vem a minha força e o meu poder. Porque os meus ideais, porque as minhas convicções foram renovadas, foram recicladas. E porque agora eu estou cheio de fé nos planos de Deus e na pessoa de Deus que está conosco, que está com o seu povo. O medo é inevitável na sua vida e na minha vida. Agora, o X da questão é se nós ficaremos paralisados diante desse medo. E o medo talvez esteja aí nas coisas mais triviais, nas coisas mais básicas da sua vida. Você sente medo de ficar sem recurso financeiro? Você sente medo de perder alguém da sua família? Você sente medo de ficar doente? Você sente medo? Qual o seu medo? Não sei. Você tem que responder isso. Qual é o seu medo? Normal. Tudo bem você sentir esse medo. Ok. Mas não fique paralisado. Não fique aterrorizado. Lembra? Deus diz assim, não te assombres. Não te espantes. Ou seja, não fica chocado. Não. Não fique chocado. Lide com esse medo. E Deus dá para nós, como nós vimos nesse texto. Observando o percurso. Aceitando a motivação, a força que vem de Deus, reciclando as nossas ideias e os nossos ideais, as nossas convicções e tendo fé em Deus e no seu plano, não tem como dar errado. Esse Deus que enviou Jesus, esse Deus que é o Deus dos planos perfeitos, porque diz a Bíblia que desde a eternidade Ele preparou para enviar seu Filho Jesus e nos salvar.
E exatamente como ele planejou e prometeu, aconteceu. Porque Deus é um Deus de promessa e uma promessa que cumpre, né? Esse Deus é o Deus que promete estar conosco, nos fortalecer, é esse Deus que promete nos fazer chegar do outro lado vitoriosos. E vitória não significa que vai acontecer do nosso jeito, não. Vitória significa que Deus vai cumprir os seus planos. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz as Escrituras. Que Deus te ajude a vencer os seus medos, tá? Então, como Josué, vamos lidar com os nossos medos e vamos caminhar daqui para frente, ok? Ficar sem medo a gente não vai ficar, tá bom? Eu espero que você tenha entendido isso hoje. É impossível não ter medo, mas nós precisamos aprender a lidar com eles diante da palavra de Deus e daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus promete fazer ainda mais na nossa história e na nossa vida. Amém? Amém, então. Olha, se você tiver algum pedido de oração, pode colocar aqui, que daqui a pouco eu vou orar, tá bom? Agora eu quero cantar com vocês uma última canção que se chama Acredito. É uma música que a gente canta com certa frequência. Ela é uma verdadeira confissão de fé, né? Ela é uma profissão de fé. É maravilhosa porque vai nos fazer lembrar que nesses dias de desespero, de incerteza, de medo, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos no Pai, no Espírito Santo, que Ele nos salvou e Ele venceu a morte. Vamos louvar com essa canção. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte Ele enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte Ele enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte Ele enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Creio em Ti. Amém, amém. Que a gente creia, né? Como Josué, lidando com medo, ele tomou a postura de crer em Deus, no seu plano e na sua companhia. Então creia em Deus, creia nos planos de Deus e creia na companhia de Deus. Deus é um Deus de planos extraordinários. E se de repente em algum momento você duvidar que Deus tem planos bons,
e bom na perspectiva dele, não necessariamente da nossa. Mas se você duvidar algum dia que Deus tem planos bons, é só você se lembrar do que ele fez em Cristo Jesus. Ele veio à Terra, ele se encarnou. Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, abriu mão da sua glória para se tornar criatura, para viver entre nós, para nos ensinar o caminho, que é ele mesmo, ele é o caminho. Ele morreu na cruz para nos justificar os pecados, porque o salário do pecado é a morte, e se pecou tem que morrer, mas para que essa morte eterna não viesse sobre nós, Cristo padeceu dor de inferno por nossa causa, mas Deus, com um plano maravilhoso e surpreendendo todo o reino das trevas, surpreendendo todos os seres humanos, o Pai ressuscitou seu Filho da morte ao terceiro dia. E esse plano é o plano perfeito, é o plano perfeito de Deus. Porque agora, todo que crê em Jesus Cristo é salvo. Todo que crê que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, que Deus o ressuscitou dos mortos, que Jesus é o pagamento perfeito pela dívida do nosso pecado. Então não tenha dúvida, há salvação. Não é? Essa pessoa tem a vida eterna, como diz as Escrituras. Então, se em algum momento você duvidar que Deus tem bons planos, é só você se lembrar de Jesus Cristo, que é o plano perfeito de Deus para dar a você e a mim vida eterna. Amém? Vamos lá, vamos ver se nós temos alguns pedidos de oração aqui. Deixa eu subir, deixa eu ir lá em cima, dar uma olhadinha aqui. O pessoal cumprimentando, falando que está com saudade, eu também estou com muita saudade. A nossa irmã Cirlei está pedindo oração pela família, pela igreja e pela cidade. Amém, minha irmã Cirlei, vamos orar pela sua família. O Antônio está pedindo oração pela família também e pela igreja presbiteriana de Cabo Verde, né? Pedindo pelos jovens, adolescentes, as mulheres, os homens. Vamos orar por esses pedidos, sim, tá bom? Vamos falar com Deus? Ó Deus querido, nesta noite nós te agradecemos porque a tua palavra nos anima de novo, Senhor. Ela nos levanta, ela nos ergue diante dos desafios que nos trazem medo. E eu quero, Deus, nesta hora, te agradecer, te adorar e pedir também que o teu Espírito Santo avive em nós sempre essa convicção, ó Deus. Que a gente possa aprender as lições que Josué nos ensina através desse texto e através da mensagem que o Senhor entrega para ele. Meu Deus, abençoe a vida da nossa irmã Cirlei, derrame graça sobre ela, sobre a sua família, ela que pediu pela sua família, também pela nossa igreja, pela nossa cidade. Ó Deus, que o Senhor derrame graça sobre nós nesses dias de grande desafio. E o nosso irmão Antônio também pediu pela sua família, pela igreja, que é a sua família estendida, a igreja de Cabo Verde. Abençoe, Senhor. Abençoe os nossos irmãos ali em Cabo Verde, em nome de Jesus. E abençoe a vida de cada pessoa que me acompanhou até aqui, que a palavra do Senhor continue, ó Deus, ecoando nos corações e fazendo com que não seja teoria, mas, sobretudo, que eles possam viver nessa convicção de fé. Abençoe também, Senhor, a nossa irmã Viviane, que pede oração pela sua família, pela igreja também. Abençoe, ó Deus, a dona Vera, o Marcinho, a Vi, abençoe o trabalho deles ali na escola, em nome de Jesus, esteja com eles, hoje e sempre, em nome de Cristo. E agora, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o Eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida aí agora, hoje e para todo sempre. Amém. Muito bem. Só um recadinho rápido, meio-dia. Vocês estão orando meio-dia? Eu estou achando que vocês não estão orando, não. Isso não é uma revelação, é um revelamento, hein? É um revelamento. Você está orando meio-dia? Você colocou seu relógio para despertar? Para não correr o risco de esquecer, eu coloquei o meu. Ele desperta 10 para meio-dia e meio-dia em ponto, que é para não esquecer de orar. Então, coloca aí na sua agenda, todos os dias, de domingo a domingo, meio-dia, nós oramos. A igreja se reúne no lugar chamado oração. E ali, ore por nossa igreja, ore por sua família, ore por todas as famílias, ore pela nossa cidade, ore pelo nosso país, clame. É tempo de clamor, é tempo de colocar a boca no pó e invocar o nome do Senhor. Também quero pedir que vocês compartilhem os nossos vídeos, divulguem. Amanhã vai sair um novo episódio, o 6º episódio de 7, né? Vai sair o 6º episódio da série Ansiedade, Combatendo a Ansiedade.
amanhã às 11 da manhã. Então, assista lá, compartilhe, divulgue, nos ajude a divulgar a palavra de Deus nesses dias, tá bom? E quero lembrar vocês que o culto de domingo que vem está sendo preparado com muito carinho, porque vai ser um culto, obviamente, a Deus, porque o culto sempre é para Deus, mas nós queremos também preparar uma homenagem especial para as nossas queridas mamães, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e que você tenha até domingo dias abençoados. Domingo a gente se encontra, tá bom? Forte abraço, até lá.